faltando alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Meu Jesus, tu é bom, tu és tudo pra mim, foste tudo, mas vive em mim, tu merece louvor, pois és sobre e eu quero andar nesse amor. Enche o meu coração de ternura e paz, o eterno de Deus Salvador. O teu nome é louvor, é amor, pois é rei sobre rei. Colossenses, nesta amanhã, dia 15 de novembro de 2023, neste momento, a realização da palavra de Deus, a qual é para que afirma aquelas pessoas enganadas a não crerem nos pregadores do Brasil. O livro de Colossenses, capítulo 3, diz assim: tem um tema que diz assim: exortação à santidade e ao amor fraternal. Só entendendo esse tema, já podemos observar todas as igrejas que pregam no Brasil. Não precisa dizer nome. Quais os sinais? Jesus diz os sinais no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 16. Está lá os sinais. E muitos, no 23, está lá os sinais, no capítulo 7, a partir do versículo 22. Está lá os sinais. Do 21 em diante já tem os sinais. Aí. Aqui diz aí: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós olhamos para a religião que está pregando no Brasil, a gente vê o pensamento deles está filtrado nas coisas da terra. A gente vê que eles não querem comprar nada. A gente vê que eles não querem trabalhar. A gente vê que eles não querem pregar a verdade. A gente vê que eles querem tomar, que eles querem mentir, que eles querem roubar, que eles querem se aproveitar das coisas
grandes benções desta terra, sem comprar. Eles pedem carro, eles pedem moto, eles pedem dinheiro, eles cobram dízimo, que é coisa da terra, que não é do céu, certo? Isso é material da terra. E além disso, eles oprimem as pessoas, chamando de ladrão e de amaldiçoado, porque não dão. E os que dão são abraçados, eles dão testemunho daqueles que dão, mas condenam aqueles que não dão, dizendo aí que são como o pé de mandacaru, que não dá sombra e nem dá encosto. E a gente vê uma passagem de Paulo, lá no livro de Gálatas, que diz: maravilho-me de que tão depressa, né, passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, né? Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, né? O qual não é outro. É verdade, viu? Então veja esse versículo 6 aqui no Gálatas, né? Versículo 6 do livro de Gálatas também dá um atacado na mente desses caras, né? Porque ele começa já excluindo, dizendo que não é esta maneira que deve ser pregado o evangelho. Então, quer dizer, existe um só evangelho, que é a palavra de Deus verdadeira. Mas os homens inventaram um de si, um evangelho da carne, um evangelho dos seus pensamentos, um evangelho das suas maneiras de pregar. Então, não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Por quê? O versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, né? Que significa amaldiçoado. Isso quer dizer que esses pregadores que estão pregando no Brasil e no mundo, dizendo que estão trabalhando para Deus, estão salvando vida para Deus, Deus rejeita. Por que Deus rejeita? Porque Deus não fez nada por a metade. Deus já salvou, Deus já libertou, Deus já perdoou, Deus já fez todo o processo. Quando João está no Rio Jordão, batizando ali o povo, aparece Jesus dizendo: João, me batiza para que se cumpra toda a justiça, né? Pois
exemplo, ele chega, João me batiza, João diz, eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim. Jesus diz, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Isso quer dizer que os pastores não acreditam que essa justiça do batismo em água foi cumprida. Por quê? Eles continuam batizando em água. Parece que o Jesus mentiu, que eles creem tanto, que eles pregam tanto, que eles expulsam tanto demônio em nome dele, mas nessa parte ficou para os pastores fazer. Então quer dizer, o demônio já foi expulso por Jesus, as pessoas já foram batizadas nas águas por Jesus, as pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo por Jesus. O que é que falta agora? Nada. Todos nós estamos salvos, todos nós estamos libertos, todos nós estamos livres. Porque a liberdade não era na carne, não era por o mal que nós fazia que atingia a carne. O mal que nós fazia antes de Jesus atingia o espírito. Os criminosos matavam, roubavam, estrupavam, adulteravam. Isso manchava no espírito. Isso era chamado adultério, era chamado prostituição, era chamado... E essas coisas é imundície para Deus. Né? Ama esse pessoal, como fala de homem sem mulher, né, que está lá no livro de Romanos, primeiro, ama sexual. Tudo isso atingia o espírito de Deus. Né? E por isso os espíritos ficavam aprisionados na terra. Os espíritos não iam a Deus. Isso a gente vê, quem sabe ler Bíblia, vê que na arca de Noé, salvou ali Noé com o seu povo ali, e aqueles espíritos que se acabaram nas águas ficaram aprisionados no chão. E depois, Noé também morreu com sua família, que não está viva até hoje, ficou aprisionado no chão também. Todos os espíritos que morreram até Jesus ficaram aprisionados junto de seus corpos no chão. A explicação do Evangelho deve ser assim, porque vai abrir entendimento das pessoas, as pessoas não ser presas por pastores malignos, vagabundos, que não querem trabalhar. Os espíritos foi libertado. Jesus, ao morrer, foi ao inferno, pregou para os espíritos que estavam em pecados e condenou o pecado nos espíritos, libertando, salvando, dando vida para esses espíritos, levando esses espíritos para debaixo do altar de Deus, são e salvos, que estava aprisionado há tanto tempo por causa do pecado, deixando aberta a porta para que nós hoje, todos homens, não precisa ir a Israel, nem botar a nossa digital em um pano, para nenhum pastor levar para Israel, nem batizar em água, nem batizar em Rio Jordão. Porque todos nós estamos salvos. Somos perdoados, ninguém é mais amaldiçoado no Espírito. As bênçãos, quem quiser nos abençoar, estamos aqui. Quem quiser nos abençoar, estamos aqui. Nos abençoe dando um carro, nos abençoe dando uma casa, nos abençoe dando dinheiro, mas não nos abençoe fazendo oração. Por quê? Essa parte Jesus já fez. A benção feita a oração, Jesus já fez. A benção maior que Jesus fez foi ido ao sepulcro pregar para espírito que estava abandonado há muitos anos, sem acesso a Deus, levar esses espíritos a Deus e abrir a liberação de que todos nós, por causa desse resgate, estamos salvos, estamos libertos, estamos livres.
que nós precisamos agora? De sacerdote? Não. Nós precisamos agora de professores, nós precisamos agora de ensinadores, nós precisamos agora de aula para nós estudar a Bíblia Sagrada, para nós ter o entendimento das coisas boas que já aconteceram. Eles estão esperando o mandamento de Apocalipse que vai aparecer, eles estão esperando Jesus que vem de cavalo branco. E a Bíblia, segundo a Bíblia mesmo, diz que Jesus não existe. Jesus de Nazaré. Por que é chamado de Jesus de Nazaré? Porque ele nasceu lá, em Nazaré. E para que ele nasceu lá? Para um propósito. Tinha fim. Não era para permanecer para sempre Jesus. Jesus nasceu no propósito de fazer isso aí. Salvar os espíritos que estavam em condenação. Depois dessa salvação, pronto, está livre, não precisa mais. Os espíritos estão salvos, ele vai ao céu e volta. E transforma todos nós em filho. Naquele tempo, o Filho de Deus só era só Jesus. Hoje todos nós, no mesmo corpo, o povo todo do mundo, representa Jesus. E esse povo todo, preto, negro, branco, galego, amarelo, ruivo, esse povo todo, segundo a Bíblia, é uma só carne. Com essa misturada toda, é uma só carne. É um só Filho de Deus. É um só Espírito de Deus. Não tem negócio de dizer você você é e eu sou. Não. Eu sou é só Deus. O único eu sou é só Deus que habita em nós. Né? Todos nós somos filhos. Um filho só. Todas as carnes do mundo geral é um único filho de Deus. Porque não é a carne que está plantada que eu posso ver. É o Espírito que está na carne, que é um só Espírito, que move todas as carnes, chamado Espírito de Deus. Então, a Bíblia diz que é um só Espírito, uma só fé, um só batismo, né? Que já aconteceu. Nós já estamos livres. E o versículo 2, capítulo 2 de Gálatas, tem a outra revelação de Paulo, linda. Olha, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Né? Então, isso quer dizer que não é
Não era em vão a mensagem de Paulo. Por isso Paulo não a recebia 300, nem 400, nem 30, nem 10, nem 20, nem 1000. Preço seguro ali. Você ou me paga tanto, ou eu lá não vou. Porque hoje é assim. Os pastores, além de vão mentir, eles têm preço próprio. Só vou por 100, só vou por 60, só vou por 80. Mas o pessoal estão querendo ouvir o evangelho, pastor, pregador. E eu não tenho um centavo lá, você não vai não? Não, não vou não. Deixa o povo sem ouvir. Porque eles têm preço para pregar. Paulo subiu para lá apenas por uma revelação. Para quê? Para pregar o evangelho de Deus. Então, em vez de Paulo receber dinheiro, Paulo recebeu uma revelação de Deus. Vai, Paulo, prega o evangelho, Paulo, para aquele povo lá. E aí está cumprido. Né? Isso é muito importante, porque é a maneira de abrir entendimento de que esses pregadores estão condenando a palavra de Deus e não estão pregando o evangelho, mas sim eles estão buscando bem dessas terras, materiais dessa terra, morar em mansão nessa terra, deixando aí o povo sem nenhuma oportunidade. Aí diz, não, vocês são amaldiçoados porque vocês não dão dízimo, que Malaquias diz. Quem disse? Malaquias. Quantos anos tem? Mais de 10.000 anos. Malaquias falou isso. Jesus esteve aqui há quantos anos atrás? 2.000 anos atrás. Então a fala de Malaquias não vale nada. Né? Gálatas capítulo 3 rebate o versículo 9 de Malaquias. Cai por terra o versículo 9 do capítulo 3 de Malaquias, que diz que as pessoas são amaldiçoadas. Né? 3,13 diz lá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas eles estão lá em Malaquias, porque lá é onde faz o medo, para que as pessoas dê tudo para eles. Então Cristo se faz maldição, Cristo se faz pecador, e Cristo morre em morte de cruz e não realizou nada de ninguém. As pessoas é que têm que fazer sacrifício, é que têm que dar carro, é que têm que dar dinheiro, é que têm que dar dízimo, se quiserem salvação. É isso que ele diz. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Cristo já nos libertou, não vai libertar. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? Viu? Não é que Cristo vai libertar. Cristo libertou há 2.000 anos atrás. As pessoas são livres, as pessoas são libertas, as pessoas têm vida em espírito. Não é agora, quando eu desço dentro de uma água, que eu vou receber liberdade de Deus. O documento, o registro de filho. Não,
Não, foi quando ele decidiu ir à cruz. Foi quando ele decidiu morrer. Foi quando ele decidiu nascer nessa terra para cumprir um propósito. E qual o propósito? Aquele propósito que nenhum daquele povo que viveram puderam fazer. Ele veio e fez. Né? E é muito lindo esse versículo, capítulo, né? E diz, olha, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo de servidão. O que é que falta aí? Qual era a servidão da lei de Moisés? 613 pontos da lei de Moisés para ser cumprido pelos homens. Os homens não podiam nem se virar, porque tem um mandamento. Você pecou, você rodou, você pecou. Tá? Jesus disse, não, vocês não precisam mais, são livres. Não precisam mais fazer nenhum mandamento. Né? Por isso o povo são desobedientes, porque não ensinam a verdade de Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade, que Deus possa continuar nos dando sempre essa sabedoria para nos sair da escravidão dos pastores. Nós somos livres por Deus, mas os pastores têm escravizado muito essas pessoas. Em nome de Jesus.